Olá pessoal, eu sou o Miquel Sousa e este é o canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho aqui fazer uma coisa diferente, venho aqui comparar dois jogos, fazer um versus e comparar os vários elementos de cada um destes jogos. Estes dois jogos são habitualmente muito comparados por todas as pessoas. Quando se fala num, normalmente fala-se do outro e existem muitas discussões e muitas conversas sobre se este é melhor que este ou é este melhor que este. Portanto, vamos fazer então aqui alguma comparação entre os vários elementos e um bocadinho mais aprofundado, onde é impossível não haver a minha opinião pessoal também, entre o Azul e o Sagrada. Então, estes dois jogos foram muito falados no ano passado e receberam várias distinções, destacando-se até a distinção que recebeu aqui o Azul dos prémios alemães. Mas os dois jogos, eu diria que estão taco a taco, estão muito próximos um do outro. São ambos dois jogos abstratos, que curiosamente levaram um tratamento de design e uns temas que por vezes não têm muito que ver com a mecânica dos jogos, mas que serviram para os tornar mais apelativos, tanto do ponto de vista gráfico como do ponto de vista do design e até do manuseamento das peças. Portanto, tem aqui dois temas que parecem relacionados e direcionados para adultos, ou seja, um jogo como o Azul, que diz um pouco da nossa cultura portuguesa, com a indústria dos azulejos, e aqui o Sagrada, que nos faz lembrar a Sagrada Família do Gaudí, em Barcelona, a catedral com os seus vitrais originais. Portanto, são dois temas que normalmente não são para crianças, são para adultos, mas de dois jogos abstratos. Ambos os jogos poderiam ter levado outros temas por cima, ou seja, quase colados, podiam ter sido ajustados a outros temas e que provavelmente teriam também funcionado. Mas, tanto num caso como no outro, os dois temas estão muito bem conjugados, porque depois os componentes e o modo como o jogo saiu fisicamente foi muito adaptado ao tipo de componentes que tem. Então vamos fazer aqui algumas comparações de modo mais específico. Por exemplo, a nível de tempo de jogo, eu diria que o Azul é mais rápido a jogar do que o Sagrada, o que tem depois também implicações na complexidade do jogo. Ou seja, este jogo aqui eu diria que é mais rápido. No que toca profundidade do jogo, eu diria que o Sagrada é mais profundo do que o Azul, o que também implica que o Azul seja mais simples que o Sagrada. E porquê é que eu digo isto? Os jogos têm regras bastante simples, mas mas parece-me que as regras aqui do Azul são mais simplificadas, são mais imediatas, são mais adequadas para públicos introdutórios. Portanto, é um jogo que eu não teria, e que tenho feito algumas vezes, não teria a mínima dificuldade em introduzir a um público de adultos que nunca tenha jogado e que pretende perceber então o que é isto dos jogos de tabuleiro modernos. Este jogo também serve para isso, também tem essa potencialidade, mas eu diria que é mais difícil, como tem aqueles poderes especiais, as ferramentas e como as regras mudam de jogo para jogo, é mais difícil. No entanto, acaba por ser mais interessante e tem mais replicabilidade que o Azul, porque o jogo está sempre a mudar. Este jogo tem sempre regras novas, tem sempre novos desafios e eu diria que cada jogo é sempre diferente. Raramente vão ter um jogo igual. Enquanto aqui no Azul, apesar de poderem jogar com a versão mais complexa do outro lado do tabuleiro, é mais simples e mais complexa, em que podem mudar os sítios onde colocam as peças, eu diria que o jogo tende a alguma repetição. O que pode ser também bom, porque pode se tornar mais competitivo, porque mais facilmente provavelmente jogam isto e mais facilmente tem um grupo que vai jogar isto competitivamente. No entanto, o Sagrada também permite isso, mas eu diria que não é um jogo tão imediato. E a nível de tempo de jogo também é um pouco mais longo, um pouco mais rápido, sendo que em determinados casos podemos querer uma coisa mais rápida ou mais longa e isso pode fazer a decisão no que toca à escolha. A questão do Azul diz-nos um pouco mais a nós portugueses, porque fala de algo que é tipicamente português e pode ser mais apelativo, embora do ponto de vista do design gráfico são excelentes jogos. A variabilidade também diria que o Sagrado tem mais possibilidade de apresentar situações de jogo mais diferentes, enquanto o Azul eu diria que tenderá a ser mais repetitivo. Tenho aqui mais algumas notas também. Os dois jogos do ponto de vista do manuseamento, são muito interessantes de mexer, uma vez que estes jogos de tabuleiro modernos ganham face aos outros jogos pela parte do convívio social, mas também do modo como podemos mexer nas peças. Eu diria que se calhar aqui o Azul ganha um pouco mais, porque é muito interessante mexer nestes azulejos, pequeninos azulejos, embora também seja muito interessante mexer nos dados. Mas lá está, apesar de serem dados translúcidos, são dados. Eu diria também que o Sagrada se destaca aqui especialmente no modo para
para um jogador. Aqui o azul não consegue fazer, pelo menos na versão original, enquanto aqui o Sagrada tem a possibilidade de ser jogado a um jogador e apresenta-se como um desafio muito interessante. Um desafio que pode ser rapidamente jogado por um jogador em qualquer lado e que é sempre diferente e é sempre desafiante e motivador. E ainda por cima há uma expansão para o Sagrada que permite ser jogado a 6. Embora eu acho que possa aumentar em demasia o tempo de jogo, porque não sei se há regras especiais para 6 jogadores, como existe noutros jogos, para diminuir o tempo de espera, mas no Sagrada tem essa possibilidade. Se conseguir encontrar, por exemplo, um grupo que jogue muito rápido, aqui tem uma boa possibilidade de ter um jogo para jogar a 6 pessoas com alguma profundidade tática e estratégica, que não é muito comum. Portanto, 6 é um marco que também distingue aqui o Sagrado, ou seja, jogar a 1 ou então até 6. É interessante, por isso pode ser uma mais-valia para as vossas escolhas. Do ponto de vista das caixas, elas são pequenas, não são muito grandes, comparado com outros jogos, embora, especialmente aqui no azul, pudesse ser reduzida, porque realmente os jogos não têm assim muitos componentes, podiam ser as caixas mais pequenas e mais transportáveis, especialmente no azul. Eu diria que a caixa do Sagrada, por ser esta forma mais estreita, embora um bocadinho mais alta, é mais fácil de arrumar e de transportar. Isso também pode ser interessante e importante neste tipo de jogos mais abstratos, porque são jogos que facilmente nós podemos transportar para algum lado e jogar em qualquer momento, até porque são fáceis para introduzir para outras pessoas e são mais rápidos que aqueles jogos, aqueles Eurogames mais profundos e mais pesados e com mais componentes e mais regras e mais coisas desse género. Se não são tão fáceis de pôr a jogar com novos jogadores e também exige-nos um grande tempo de jogo ou uma grande disponibilidade de tempo para jogar o jogo. Neste caso o Sagrada é mais interessante do ponto de vista do facto de ser mais transportável, pelo menos na minha opinião, que também já os andei a transportar para alguns locais, especialmente o Sagrada foi fácil de transportar. Aqui o Sagrada também se distingue por uma coisa na versão portuguesa. Esta edição, que é a edição da Amiibo Games, tem um preço muito simpático e isso pode fazê-lo ganhar comparativamente ao azul, que tem um preço mais caro, mais difícil de encontrar e mais dispendioso aqui em Portugal. Este também é um aspecto importante, especialmente nestes jogos introdutórios, importa o preço que custam, porque se queremos introduzir novas pessoas no hobby faz toda a diferença. Dizemos que o jogo custa 20, 30 euros ou que custa 60 ou 70. Esta questão do preço pode ser também muito importante. É por abordar aquilo que pareciam ser os elementos essenciais dos jogos e aquilo que os distingue ou os aproxima. Se me perguntam qual é que eu recomendo os dois. São ambos dois jogos abstratos, provavelmente alguns jogadores gostam de coisas com mais tema e mais profundidade de imersão no jogo, envolvimento nas temáticas e no significado das coisas que estamos a fazer. Provavelmente estes jogos não serão para vocês, mas estes jogos são sempre interessantes para ter na nossa ludoteca, pelo menos na minha opinião. Apesar de preferir outros jogos, estes jogos são bons para ter para públicos introdutórios ou quando nós não temos muito tempo para jogar. Portanto, esta é a minha recomendação, consoante aquilo que são as vossas necessidades e o grupo com quem jogam e aquilo que mais apreciam. Penso que podem escolher entre um ou dois, mas sendo que se tiverem os dois, têm com certeza dois bons jogos, dois bons produtos, porque são realmente produtos de destaque e que merecem ser apreciados e degustados. Adeus!